Pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar agora a nossa sexta aula sobre industrialização brasileira, 6 de 7 aulas, agora com o governo Lula e o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Vocês vão perceber ao longo da aula que existe uma diferença entre o modelo de industrialização do Fernando Henrique Cardoso, que nós já estudamos, que é um modelo de privatizações, de menor participação do Estado na economia, para o modelo de industrialização do governo Lula nos seus 2 mandatos, que é um modelo de industrialização, uma política de industrialização mais voltada por uma atuação mais presente do Estado na economia. Bom, quando a gente pensa nesse modelo de industrialização do governo Lula, a gente tem que pensar nas grandes políticas de industrialização criadas pelo governo. Por isso eu coloco o nome nesse slide de política industrial. A grande política industrial, macro, grande, ficou conhecida no governo Lula como Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior, PITCE. Essa política, ela foi composta de 3 fundamentos, de 3 pilares. Primeiro, a linha de ação horizontal, caracterizada por inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa e modernização industrial e do ambiente de trabalho. Então, a grande lógica da industrialização do governo Lula era priorizar o desenvolvimento tecnológico, a presença brasileira no mercado externo e a modernização das indústrias. Beleza? Como opção estratégica, quais seriam os setores mais beneficiados por essa linha de ação? Semicondutores, software, bens de capital e fármacos, que é a indústria farmacêutica. E as atividades que, segundo o governo da época, iriam mostrar o Brasil para o futuro, iriam colocar o Brasil na terceira revolução industrial. A biotecnologia, a nanotecnologia, que é a tecnologia microscópica, a biomassa e energias renováveis. Então, o grande pacote de políticas industriais do governo Lula era desenvolvimento tecnológico, inserção do Brasil no mercado externo, software, bem de capital, fármaco e semicondutores, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa e energias renováveis. A grande política era essa. E aí ele acaba dividindo essa grande política em 2 macroprogramas mobilizadores. Macroprogramas é o seguinte, você divide em 2 setores industriais para poder investir. O primeiro, a indústria forte, visando expandir a base industrial brasileira. Então, a grande ideia era fazer a base industrial do Brasil ficar forte, a indústria nacional brasileira ficar forte naqueles setores que estão lá em cima. E o Inova Brasil para aumentar a capacidade inovadora, que é o desenvolvimento tecnológico. Então, você desenvolve a tecnologia e cria condições para que a indústria nacional fique forte. Além disso, o governo cria 4 estratégias, que eu vou me colocar lá no alto, para ficar pertinho delas. O governo desenvolve, então, 4 estratégias para poder fazer com que aquele slide anterior funcione. Que a indústria nacional cresça, que tenha tecnologia, que o Brasil esteja presente no mercado internacional. Como estimular isso tudo? Primeiro, redução dos impostos, principalmente o IPI, que é Imposto sobre Produção Industrial. Vários setores foram beneficiados, automobilísticas, eletrodomésticos e tal. Primeiro é isso, então a gente reduz o imposto. Segundo, financiamento por meio do BNDES, com juros muito baixinhos. O governo disponibilizou durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, quase 250 bilhões de reais para financiar setores industriais. Terceiro, compra por parte do governo, em especial de segmentos do petróleo, defesa e saúde. Então o governo vira mercado consumidor desses setores. A Petrobras começa a comprar, a produção de navios petroleiros, por exemplo, no Brasil cresce, a indústria naval do Brasil cresce, a defesa começa a compra armas, compra tanques, compra aviões, etc. E a saúde começa a comprar equipamentos de saúde e bens necessários para a saúde. Tudo isso com o objetivo de movimentar a economia, criando mercado consumidor a partir de empresas estatais. E o quarto, o aprimoramento jurídico, melhorando a regulação, a questão da propriedade intelectual e patentes no Brasil, que era praticamente inexistente, para garantir maior confiança nos investidores. Então, beleza. Então, 4 ações para poder estimular a indústria. Redução de impostos, financiamento com o BNDES, o governo comprando com indústrias estatais e movimentando a economia em alguns setores e melhoria das condições jurídicas. E aí, o governo cria, a partir desses 4 ações do governo, né, política de desenvolvimento produtivo, essas 4 ações, o governo acaba criando 4 grupos de indústrias. E aí são as grandes indústrias a serem beneficiadas, os grandes grupos. Quais são eles, esses grandes grupos? Tem aqui esses 4.
É o programa para consolidar e expandir liderança de setores que o Brasil já é referência, e era aeronáutico, com a Embraer, por exemplo, petróleo, gás, petroquímica, bioetanol, mineração e etc. Então, a ideia era consolidar a liderança desses setores por meio daquelas 4 ações. Segundo, fortalecer a competitividade de empresas que o Brasil, às vezes, não conseguia competir tanto. Então, quer fortalecer a competitividade. Biodiesel, trigo, eletrônica de consumo e brinquedos, complexo automotivo, etc. O Brasil tem que se tornar mais competitivo. Para isso, aquelas 4 ações. Programas mobilizadores em áreas estratégicas, que o governo colocou lá no primeiro slide como área estratégica, o complexo industrial da saúde, tecnologia da informação, energia nuclear, nanotecnologia, etc. E destaques estratégicos para o futuro da indústria brasileira. Promoção de exportações, regionalização com fortalecimento da América do Sul, micro e pequenas empresas, produção sustentável, integração com a África, América Latina e Caribe, a presença brasileira no exterior. Então, repara que vira uma repetição, uma sequência, para a gente entender a lógica daquelas macroações do governo. Desenvolvimento tecnológico, presença brasileira no exterior, aumento da competitividade e da liderança. Estão aqui baseado naquelas 4 ações. Redução de impostos, BNDES financiando, o governo utilizando as estatais para movimentar a economia e o aprimoramento jurídico. Beleza? Aí você me pensa, Bruno, funcionou ou não funcionou? O governo ainda cria o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento que a gente já falou aqui, que começa em 2007 para executar obras de infraestrutura social e urbana, que é o saneamento, logística, que é o transporte, e energética, que é a produção de energia. Então, o governo cria o PAC para investir nesses 3 setores. Além de todas as indústrias, o governo vai pensar na base, o saneamento, o transporte e a energia. Porque sem isso, aquelas indústrias lá de trás não conseguem crescer. E aí o governo passa a investir. A primeira leva do PAC em 2007 e o segundo momento do PAC em 2011 com o governo Dilma. Aí o gráfico aqui a gente identifica a evolução do orçamento do PAC. Qual evolução é essa? Bom, a gente sai aqui de mais ou menos 19 bilhões, sobe para quase 60 bilhões de financiamento do PAC durante o governo Dilma, e depois cai no final do governo Dilma, especialmente no governo Temer, para 20 bilhões de reais. Hoje em dia o PAC praticamente não existe mais, tá? Mas foi um investimento, um financiamento do governo em grandes obras. E aí volta a pergunta, funciona ou não funciona? Funcionou ou não funcionou? Bom, aqui a gente tem alguns gráficos, que é o último slide do governo Lula, inclusive, para a gente identificar as consequências do modelo industrial, socioeconômico do governo Lula. Aqui tem 3 gráficos. Durante o governo, o desemprego cai. 2002 lá é o governo Fernando Henrique, 2003 já é o Lula assume com 12,2% de desemprego e ele cai para 5,7% no último ano de governo. Os empregos formais com carteira assinada, significa que as indústrias estão contratando com carteira assinada e bancando todos os impostos sobre os trabalhadores porque tem condição para fazer isso. Diferente de agora, que a gente tem um aumento da informalidade, ou seja, ninguém contrata com carteira assinada porque não tem condição. Um dos motivos. Então, o emprego formal cresce de 28,6% para 43,6%, o que indica um crescimento socioeconômico do Brasil, e a renda cresce na média 6,6%. Aí tem as cidades ali, Recife, Salvador, Belo Horizonte, etc., mostrando a variação nessas capitais, mas na média dá 6,6% no crescimento da renda do brasileiro, o que demonstra uma melhoria socioeconômica. Aqui embaixo, nós temos o PIB. O PIB no Brasil tem essa condição. As 2 primeiras barrinhas são os 2 mandatos do Fernando Henrique, as 2 barrinhas do meio, os 2 mandatos do Lula, e as últimas 2 barrinhas, Dilma, primeiro mandato, e Dilma Temer, no último mandato. Repara que o Brasil crescia 2,6% e 2,3% no Fernando Henrique, aí ele sobe para crescimento do PIB, 3,5% e 4,6%, ou seja, além dos aspectos sociais, a economia, usando o PIB como referência, estava melhorando, e depois no governo Dilma cai para 2,3%, patamar do Fernando Henrique, e depois no último governo Dilma Temer, crise instalada no Brasil, o PIB acaba tendo crescimento negativo de 1%. Então a gente percebe que os 2 períodos do governo Lula houve, além do crescimento econômico, uma melhoria socioeconômica que é representada por aquele gráfico lá do outro lado, que é a renda per capita no Brasil. Que durante o Collor, Itamar e Fernando Henrique, ela se mantém praticamente estável, com um leve crescimento, né? Ela cai no governo Collor, cresce no Itamar e cai no governo Fernando Henrique. Quando vem o governo Lula, que é o que está de vermelho,
cresce 43,8%. Então, a renda do brasileiro cresce mais de 40%, na média, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Lula, continua crescendo durante o governo Dilma mais 8%, e depois cai no governo Temer 3,1%, representando naquele gráfico lá que houve um crescimento da renda que é mostrado no gráfico de cima. Então, de fato, no governo Lula, uma maior participação do Estado, se é certo ou se é errado, cada um vai fazer seu julgamento, tem uns que gostam do Estado, tem uns que gostam da iniciativa privada, mas o que os indicadores mostram é que na época do governo Lula houve de fato, em função de todos aqueles programas que eu expus aqui para vocês, uma melhoria sócio, lá em cima, econômica, aqui do lado do país.